Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação: Pastor Alberto Miguel. Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o nosso podcast aqui na TV Cidade, Canal 9, na cidade de Teresópolis, em toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro, você de Petrópolis, de Friburgo e de tantas outras cidades também que acompanham o nosso programa, o nosso podcast aqui pela TV Cidade. Quero agradecer também a audiência da internet, né? O pessoal que acompanha pelo nosso canal no YouTube, pelas redes sociais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito profundo, muito necessário e que para muitos é um tema desconfortável. Falaremos sobre a igreja que cresce e a igreja que obedece, os conflitos entre a igreja atual e a igreja bíblica. Vivemos em um tempo em que números, visibilidade, engajamento e resultados se tornaram para muitos a principal medida de sucesso espiritual. Igrejas lotadas, cultos cada vez mais produzidos, líderes cada vez mais celebrados. Mas em meio a tudo isso, uma pergunta ecoa: será que o crescimento sempre significa aprovação de Deus? Ou será que em alguns momentos crescemos em tamanho enquanto não em obediência? A igreja do Novo Testamento não era marcada, na verdade, por estratégias de marketing, mas por fidelidade à palavra de Deus. Não era uma igreja marcada por fama, mas por santidade, não por aplausos, mas por cruz, por renúncia e também submissão ao senhorio de Cristo. E hoje nós queremos refletir. O que acontece quando a busca por crescimento entra em conflito com a obediência? Quando agradar pessoas passa a ser mais importante do que agradar a Deus? E quando a mensagem é ajustada para não confrontar, mas a verdade bíblica exige arrependimento? Então, esse episódio, é importante lembrar também que não é um ataque à igreja, mas um chamado à consciência, um convite para olharmos para a palavra de Deus e perguntarmos com temor e humildade: estamos construindo uma igreja grande ou uma igreja fiel à palavra de Deus? Uma igreja popular ou uma igreja bíblica? Uma igreja que cresce ou uma igreja que obedece? Fique conosco a partir de agora, porque essa conversa pode até nos confrontar, mas também pode nos alinhar novamente com o coração de Deus para a sua igreja. E para esse papo super interessante, eu recebo aqui meu amigo, meu presidente da Convenção Batista Nacional, o pastor Wellington Muniz, para conversar um pouco com a gente a respeito desse tema tão importante: a igreja que cresce e a igreja que obedece. Meu amigo, obrigado pela sua presença nessa tua agenda tão concorrida, né? Tão corrida, vir aqui à cidade de Teresópolis para participar conosco do nosso podcast. Realmente é uma honra muito grande, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado o convite e estar com você, estar em Teresópolis, nessa cidade tão linda e na companhia de tanta gente boa, é sempre um prazer, uma bênção. Então, graça e paz a todos. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos muitas perguntas a te fazer, um papo muito interessante que eu tenho certeza, pastor Wellington Muniz, que vai edificar muito a igreja, né? Eu digo a igreja brasileira, porque embora a TV Cidade ela tenha uma abrangência na região serrana do estado do Rio de Janeiro, que já são de grandes cidades, grandes municípios, mas pela internet a gente tem avançado e tem chegado a muitos lugares fora do estado, até mesmo fora do país. E eu tenho certeza que essa nossa conversa, esse nosso papo vai edificar, né, e vai abençoar a vida de muitas pessoas. E eu já queria começar te perguntando: o que seria uma igreja de sucesso na sua opinião, né? Para o pastor Wellington Muniz, pastor de igreja, presidente da Convenção Batista Nacional no Rio de Janeiro, o que seria, pastor, uma igreja bem-sucedida, uma igreja com números expressivos, né, a respeito de pessoas, de arrecadação, ou corre muito distante disso uma igreja que é de sucesso e uma igreja que é bem-sucedida? O que você vê e o que você pensa a respeito disso?
Então, pastor Miguel, é muito difícil a gente pensar a igreja no contexto atual, levando em conta que igreja faz parte de um projeto de Deus dentro de uma dogmática que nós conhecemos como cristianismo. E, se eu não me engano, Paul Vane, que dizia que o cristianismo é uma religião de historiadores. Por quê? Porque a nossa fé não está ancorada em experiências comuns temporais. Ela faz parte de um desenrolar de uma construção histórica, tem embasamento teológico desde o Antigo Testamento. Nós temos traços da igreja, visões do que seria a igreja do Novo Testamento ainda no Antigo Testamento, e nós temos o nascimento da igreja como ela de fato é ali em Atos 2. Então é quando a igreja de fato vai se reunir. Então, quando a gente vai conversar sobre igreja, sobre o sucesso da igreja, o que é uma igreja de sucesso ou uma igreja ancorada na palavra de Deus, e eu acredito que isso seja verdadeiramente o sucesso. Sim. E o que é aquilo que está se transformando em um modelo não ortodoxo de igreja. Esse é o grande problema, talvez. Por quê? Porque a igreja vai surgir num ambiente de perseguição, num ambiente de crise, é um ambiente onde ela não tem estrutura, onde não existe necessariamente alguns pontos de questão que tem hoje. Por exemplo, já no segundo século, né, os apóstolos já tinham morrido, já tinham passado, e você tem um primeiro grupo de cristãos que a gente vai conhecer ali como aquele período da apologética ou da patrística, aquele período que vai começar ali dos pais da igreja, dos pais apostólicos, né, quando os apóstolos vão falecer. Dali em diante, a gente vai começar a entender um desenvolvimento da igreja nas palavras mais simples e mais humildes daqueles que aprenderam diretamente com os apóstolos. Por exemplo, Irineu de Lyon, que foi um discípulo Sim. daquele período, ele conta ali nos escritos dele como era a experiência de frequentar uma igreja onde o pastor da igreja era o apóstolo João. Já pensou assim? Você chegar na igreja e o pastor, quem está ministrando a palavra, é o pastor João, o João apóstolo. E aí ele vai contar que eles chegavam no domingo, conta o primeiro dia da semana, chegavam cedo, numa grande rapina, num gramado grande, cada um encontrava um lugar adequado para se sentar, e eles ceiavam, participavam da ceia, e passavam o máximo de tempo possível ouvindo da boca do próprio apóstolo João a vida de Jesus. Então, que é para mim, partindo disso, uma expressão de uma igreja de sucesso. Uma igreja de sucesso não tem a ver com o tamanho dela, não tem a ver com a estrutura financeira que ela tem, não tem a ver com o sucesso ministerial ou empresarial, isso é uma coisa comum hoje dos líderes, os pastores, não tem a ver com isso. Tem a ver com o quanto do evangelho é pregado, porque ela pode ser uma estrutura violentamente de sucesso material, de expressão social. Mas se ela não tem o verdadeiro evangelho, infelizmente, ela é um grupo social onde as pessoas estão inseridas e há uma necessidade psicológica, uma necessidade intrínseca do ser humano de fazer parte de alguma coisa. Então ele encontra na igreja um ambiente onde ela pode fazer parte, mas não necessariamente foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Perfeito. Uma igreja de sucesso é uma igreja onde as pessoas são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro e pregam e buscam a verdade do evangelho em todo o tempo. O que vai além disso pode ser apenas inserções sociais ou materiais ou financeiras. Perfeito. Eu tenho por premissa, pastor, nas duas igrejas, né, que eu tive a oportunidade de presidir, em São Gonçalo, na IBNT, e aqui em Teresópolis, agora atualmente na Monte Hermon, uma das coisas que eu falo de púlpito, né, pregando para a igreja num culto de domingo à noite ou em outros cultos quaisquer,
Eu digo o seguinte, eu não me preocupo em ser ou ter a igreja, não me preocupo em ser o pastor da maior igreja da cidade, da igreja que tenha esse sucesso, né, aos olhos dos homens, ou seja, uma igreja com uma mega estrutura, com um mega tamanho, com um mega número de membros. Eu não me preocupo com isso. A minha preocupação enquanto pastor e como pastor é ser pastor de uma igreja que vai para o céu. É ser pastor de uma igreja que vive a palavra de Deus, que busca viver a palavra de Deus e que é comprometida com a palavra de Deus. Então, acho que a gente concorda um pouco, né, quando a gente pensa sobre o que é ser, ou o que é ter, ou o que é viver em uma igreja de sucesso. Muitas pessoas, elas olham para a questão do materialismo, olha o som que essa igreja tem, olha a estrutura que essa igreja tem, olha as cadeiras dessa igreja, olha quantos aparelhos de ar-condicionado que essa igreja tem. Essa igreja é uma igreja de sucesso, né? E se a gente for parar para pensar nessa esteira de raciocínio, a gente vai olhar para grande parte das igrejas da África, né? O que me ocorre aqui agora, das igrejas da África, lá dos cantos longínquos da África, e vai entender que não há sucesso nenhum naquilo que a igreja está fazendo, que aquela igreja está fazendo, ou que Jesus talvez esteja passando longe dos cultos, né, e da vida diária daquela igreja. Então acho que a gente concorda um pouco nisso, que igreja de sucesso não tem muito a ver com a questão de estrutura, de finanças, de número de membresia, mas com a fidelidade à palavra de Deus e com aquilo que Deus quer da sua igreja, né? Você me permita concordar e fazer um comentário em cima do que nós temos vivido atualmente. Realmente é um princípio social a necessidade do sucesso. A tecnologia aumentou, a gente tem mais visibilidade e naturalmente há mais comparação. Uma igreja necessariamente grande, ela pode ter sucesso. Isso a gente tem desde séculos passados. Spurgeon, por exemplo, sim. Ele reunia muitas das vezes 2.000 pessoas para ter essa experiência do evangelho juntos. E mesmo quando houve, por conta de uma grande quantidade de pessoas, sempre tem os inimigos, aqueles que vão lá para tumultuar, criaram um tumulto, e nesse tumulto morreram 2 pessoas na igreja. E pelo menos lá algumas dezenas ficaram feridas. Aquilo abateu muito ele. Mas tão logo ele foi curado por Deus desse abatimento, ele disse que, é até um pensamento interessante dele, que ele dizia mais ou menos assim, né, o diabo é maluco, ele é doido. Né? Melhor, ele usou a expressão assim, o diabo é um idiota. Porque só ele mesmo, para tentar contra a igreja do Senhor, e agora tem mais pessoas vindo para a igreja do que antes. Então, o evangelho, na verdade, vai trazer. Vou te dar um exemplo de um amigo querido. Eu estava conversando com o Jonas Madureira por esses dias, e ele estava comentando uma situação inusitada para muitos. Ele plantou a Igreja Batista da Palavra e ele estava com um problema muito legal. Estava reunindo cerca de 700 pessoas por culto. Só que era muito mais do que cabia no espaço dele. E quem conhece ele, tanto quanto você, eu e muitas outras pessoas, talvez vocês muito melhor do que eu, pregam o evangelho, puro e simples. A igreja não cabia mais, então eles locaram outro ambiente. Só que houve um problema e o proprietário do ambiente novo resolveu vender. Vendeu o ambiente. E aí o que acontece? Ele tinha povo, e não tinha ovelhas, lugar, mas não tinha o ambiente para reuni-los. E para quem acompanha um pouquinho a história, a igreja tem se reunido em lugares diferentes. Então, em um culto, a igreja está num lugar, em outro culto, a igreja está em outro lugar. E eu pergunto, isso é uma igreja de sucesso? Sucesso, então, não é a estrutura. E é muito bom que tenha estrutura. Você chega numa igreja, o som é bom, a acústica é boa, o conforto do local onde você se senta, isso tudo muito bom. Mas a riqueza da igreja são as pessoas. Exatamente. A riqueza e Cristo não morreu na cruz por conta daquilo que nós possamos comprar. Nós podemos comprar muitas coisas, mas uma alma perdida só se compra com o sangue do Cordeiro. Perfeito. E o sangue do Cordeiro, ele é um preço, ele tem um valor intrínseco nele que é incomparável, não pode ser medido, não pode ser mensurado. Por isso que Cristo abriu mão da sua glória, desceu para
forma de homem, se humilhou, morreu em nosso lugar, para que a igreja que pertence a ele fosse um sucesso na medida que as pessoas se convertessem, não que a igreja pudesse comprar coisas. Perfeito. Então, o resumo é que nem toda igreja com uma mega estrutura, com um mega número, né, de pessoas presentes nesta igreja é uma igreja de sucesso. Em contrapartida, nem toda igreja, por ter uma mega estrutura ou também um grande número de membros, não significa que ela não tenha sucesso ministerialmente falando. Porque, em contrapartida também, pastor, tudo tem que ser visto de dois, né, em duas visões, em dois olhares e em alguns âmbitos. Em contrapartida também existe aquele discurso de que a igreja é muito grande, a igreja tem muita estrutura, Jesus não passa lá, Jesus não está lá. Então, assim, precisa ter o equilíbrio de visão para ambas as partes, né, e ambos os entendimentos, né? O pastor me ensinou uma questão muito importante na época que eu era bem novo ainda, novo no ministério já. Uhum. Ele disse para mim: Wellington, ministério não é para ser comparado, ministério é para ser cumprido. Perfeito. E a questão é, quando Deus nos comissiona, agora falando para nós pastores, quando Deus nos comissiona, Ele não nos comissiona para que nós realizemos o nosso sonho, senão a comissão é nossa, senão essa missão foi instituída por nós. Nós não instituímos missão, nós cumprimos a missão, por isso nós somos comissionados. E Deus, quando nos chamou, Ele não disse, e eu brinco com isso, quando eu entrei no seminário, em 2003, lá em Duque de Caxias, lá na Unigran Rio, no Seminário Teológico Duque Caxiense, a gente conversava entre os seminaristas, né? Olha, eu vou fazer um grande trabalho numa igreja de bairro, e eu vou crescer, e aí uma outra igreja maior vai me contratar, vou participar da sucessão e porque eu tenho números, e eu vou crescendo, até que daqui a pouco eu estou pastoreando em Copacabana, na Barra da Tijuca. Eu pensei assim também, porque tem um momento na nossa vida, no momento inicial do ministério, em que nós sonhamos os nossos sonhos. A gente esquece que o sonho é de Deus. Deus me levou para Piabetá, terra que mana leite e mel. E eu aprendi lá, numa igreja pequena que nós plantamos há 17 anos, como é servir a Deus dentro dos propósitos de Deus. E às vezes que minha família e eu fomos convidados, eu sempre coloquei minha família junto para nós participarmos de uma sucessão pastoral, era sempre a mesma coisa. Mas será que era para lá que Deus me queria colocar? O chamado era para lá? Porque nós não entendemos dessa forma. Hoje, a busca pelo sucesso, a busca pela valorização, muitas vezes financeira, faz com que a igreja cresça, motivada por um ideal da liderança, mas com um problema que talvez seja estranhamente teológico. Eu vou usar aqui uma parábola que a gente aprende no seminário desde cedo, que eu não posso criar doutrina com parábola. Parábola, ela tem um fundamento principal. Mas você já parou para pensar na parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo? A gente entende bem ali que Jesus é o semeador do trigo, o inimigo é o semeador do joio, e a igreja cresce no meio de situações que, infelizmente, foram semeadas pelo mal. Mas a gente não pode fazer nada até que os ceifadores, que são os anjos, vão vir e vão ceifar. Essa e aí a igreja função não é nossa, né, pastor? Não é nossa. De dividir o que é joio daquilo que é trigo. Não é nosso. Né? Mas existe um problema que as igrejas, às vezes, estão perdendo a noção. Porque na busca por esse sucesso, nós abrimos mão do evangelho e nós semeamos joio. Porque no momento em que nós abrimos mão do verdadeiro evangelho, dos propósitos centrais do evangelho, a questão não é a comunicação do evangelho. Nós temos várias ferramentas, nós estamos aqui na internet, no podcast, falando tanto para a internet quanto para uma rede de TV, e isso é um meio que não existia na época de Policarpo de Esmina, de Irineu de Lyon, não existia nada disso. Então, nós usamos os meios, mas a mensagem, ela precisa ser a mesma. O problema é que na busca de utilizar os meios, nós
submetemos a mensagem a um outro viés que não é o evangelho. Perfeito. E aí a igreja cresce, mas não a igreja invisível. Não a igreja que nós conhecemos, que é a igreja de todos os tempos, de todas as eras, mas a igreja física, aquela igreja que é visível e que nem sempre os membros dessa igreja visível estão contidas ou estão contidos, essa membresia não está contida na igreja invisível. Perfeito, perfeito. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui. A gente vive um tempo, pastor Wellington, que, humanamente falando, nós temos igreja para todos os gostos, né? Sejam eles gostos musicais, sejam eles gostos e predileções a respeito de palavras. Por exemplo, um amigo meu uma vez me liga aqui em Monte Hermon, né, e fala assim: olha, pastorzão, tô indo na igreja aí hoje e tal e tudo mais, né? Minha sogra tá aqui na cidade, veio de Minas, se não estiver enganado, a gente vai assistir o culto aí, vai participar do culto e tudo mais. E aí termina o culto, ele vem me dar um abraço. Ele não era lá da igreja, não era da igreja, de uma outra igreja, foi lá fazer uma visita pra gente, veio me dar um abraço, me apresenta a sogra, me apresenta a esposa, e eu fui E sabe aquele culto que você olha e fala assim: rapaz, hoje Deus se manifestou, hoje a graça de Deus, né, veio sobre esse ambiente. Aquele culto que você termina e fala assim: olha, obrigado, Senhor, porque o Senhor veio nesse culto hoje. E termina o culto, ele vem falar comigo, traz a família, eu dou um abraço nele, na esposa, nas crianças, e vou até a sogra, dou um abraço também e pergunto: gostou do culto? Ela vira pra mim e diz: não. Eu falei: como assim não? Né? Fiquei ali sem jeito. Como assim não? Você fala muito rápido, você fala muito alto e tal. E aí ele foi me explicar que ela é de uma igreja bem tradicional, né? Bem mais tranquila, tal, na dinâmica do culto. Então, assim, isso me ocorre aqui porque, né, hoje nós temos igrejas para todos os gostos, para todos os tipos, e nós temos também hoje uma grande movimentação de pessoas entre igrejas, né? Eu conheço pessoas, eu sou de uma época em que nós só mudávamos de uma igreja por um propósito, ou seja, para mudar de igreja nós orávamos, nós buscávamos a vontade de Deus, né? Ninguém trocava de igreja porque aqui não tá mais legal, eu vou para uma outra igreja. Hoje eu conheço pessoas que só no ano passado mudaram de igreja 3, 4 vezes, só em 2025, né? Mudaram de igreja 3, 4 vezes. Agora, a pergunta que eu te faço aqui é a seguinte: em um tempo com tantas igrejas diferentes, com tantas igrejas, né, para todos os gostos, como se escolher, pastor Wellington, a igreja certa a se frequentar, né? Eu devo escolher o critério de escolha para eu estar numa igreja, para eu fazer parte de uma igreja, seria o conforto? Tive também uma experiência dessa aqui em Monte Hermon. Uma pessoa me procura assim que eu chego aqui na igreja no início de 2025 e diz assim: eu queria lá, gosto de você, das suas pregações e tal, e eu quero conhecer a igreja para fazer parte da igreja. E aí ele começa a me perguntar: mas tem estacionamento, né? Tem ar-condicionado na igreja? Só faltou perguntar como que eram as cadeiras da igreja, se eram acolchoadas ou não. Então, a pergunta que eu te faço é: o critério hoje para a escolha da igreja a se pertencer, da igreja a se frequentar, deve ser conforto, né? O conforto que a igreja pode proporcionar? Deve ser identificação cultural? Eu gosto desse estilo de música, eu gosto da cultura dessa igreja? Ou deve ser, o critério de escolha deveria ser a fidelidade daquela igreja à palavra de Deus? No seu entendimento, qual deve ser, né, ou quais devem ser os critérios para se escolher uma igreja para se pertencer e para se estar hoje, pastor? Brilhante pergunta, porque isso aí talvez um dos maiores problemas que a gente está vivendo hoje. Eu também sou de uma época muito diferente. Então, a minha família, nós nos mudávamos. A nossa denominação, eu era muito tradicional também, da Convenção Batista Tradicional, Convenção Batista Brasileira. Da oração silenciosa ao fim do culto. Ok, prelúdio, interlúdio, pós-lúdio, pastor lá na porta, apertando a mão, tomava cada beliscão enorme do culto, era menino, garoto novo, mamãe brigava e você tinha que gritar em silêncio, porque na igreja não podia fazer barulho. E nós nos mudávamos muito e a gente tinha que obrigatoriamente procurar uma igreja. Dessa forma, nós nos tornamos uma família plantadora de igreja,
porque onde nós íamos nem sempre tinha uma igreja de mesma fé e ordem. E nós tínhamos aprendido, dentro da nossa denominação, que a igreja não é um ambiente que vai me servir. A igreja é um ambiente onde eu vou servir. E para eu servir essa igreja, eu preciso saber se essa igreja coaduna, se ela tem os mesmos princípios dogmáticos, doutrinários, inclusive culturais, que eu aprendi. Então, qual é a questão hoje? Sim, você não pode procurar uma igreja, embora, pastor Miguel, é importante ter todos esses atributos. A igreja precisa ser um ambiente confortável? Óbvio, sim, o que ela puder criar de conforto, sim. Eu cheguei aqui e perguntei onde é o estacionamento. É porque, obviamente, antigamente ninguém tinha carro. Uhum. Hoje em dia você já se preocupa onde você vai deixar. A violência era menor. Hoje você tem mais violência. Antigamente, minha mãe me beliscava no culto porque não tinha culto para criança. E por conta de uma formação, uma estrutura familiar, a gente respeitava. Hoje não, hoje é outra estrutura. Então você tem que procurar, até para você ouvir a palavra, tem que ter um ambiente que a criança também ouça a palavra de uma forma que seja fácil de comunicar para ela. Ok, não há problema. Mas a pergunta é, essa igreja vive e prega o verdadeiro evangelho? Esse talvez seja o tema em questão. Porque se eu estou procurando um grupo social, tem Alcoólicos Anônimos, tem clubes de leitura, né? Tem lugares para você jogar tênis, se você tiver um salário que possa pagar, mas também pode ser uma barraca, um bar, você senta lá e parece que até hoje cachaça é uma coisa barata, porque quem não pode fazer nada fica ali. Mas se você não está buscando um grupo social para pertencer, para fazer parte, então você está procurando uma igreja. E se está procurando uma igreja, obviamente você está procurando o evangelho, porque não dá para dissociar ou desassociar a igreja do evangelho. Essa talvez seja a questão. O pessoal conta, procure não uma igreja perto da sua casa, mas uma igreja perto da sua Bíblia. O problema é que nós temos uma quantidade muito grande de crentes, cristãos, seja a palavra que for, que nem conhecem a Bíblia. É isso aí. Elas não conhecem a Bíblia. E muitas igrejas fazem questão de não conhecê-la. Eu estava ouvindo o pastor Saião falar esses dias uma coisa muito intrigante. A nossa cultura brasileira, até por conta de todo o processo que vem da colonização, nós temos uma colonização muito católica. E eu não vou fazer nenhuma crítica, nenhuma religião, nenhuma crença, eu só estou trazendo para o nosso cristianismo protestante ou evangelical. Como é que funcionava, pastor? Tinha uma igreja no centro da cidade, bem no centro, a sociedade, a comunidade era construída em volta, ela se estabilizava em volta da igreja e o padre tinha uma palavra determinante, inclusive em temas políticos da cidade. Isso era extremamente comum, porque o Brasil foi colonizado por um país latino, como um país português, foi colonizado por Portugal, e aquela península ali onde Portugal e Espanha estão, nunca deixaram de ser católicos. Nós somos colonizados assim e parece que nós nunca rompemos, porque por 350 anos o protestantismo não pôde entrar, por conta de uma série de perseguições que haviam aqui. Então nós temos aí em média 150 anos de protestantismo no Brasil contra 350 anos de absolutismo católico. Sim. Quando a igreja chega, ela vem pelas missões principalmente calvinistas, mas depois vem o cristianismo vindo dos Estados Unidos e ela começa a se encontrar e há um misticismo aqui, um sincretismo entre nós. Nós não continuamos exatamente puros, nós nos tornamos plurais. Onde agora a figura pastoral ou a figura da igreja, ainda que protestante, mesmo que não esteja no centro da cidade, ela está no centro da
personalidade da comunidade. As pessoas que fazem parte dela atribuem à igreja protestante, evangélica, o mesmo papel social da igreja católica. E a figura do líder, a mesma coisa. Então, quando você chega numa igreja, você não está ligado à Bíblia, ou à doutrina, ou à ortodoxia. Você se prende naturalmente à pessoa do líder e àquela estrutura. E como é que acontecia nas grandes navegações naquele passado aí não tão distante, de 500 anos atrás? Uma caravela podia sair até sem um médico, mas não sair sem um padre. Porque você podia morrer mesmo tendo médico, mas você não podia morrer sem o padre para a extrema unção ser ministrado sobre a sua vida. O que eu digo com isso? Quando uma pessoa está procurando uma igreja, ela infelizmente não está procurando mais o cristianismo. Ela está procurando uma comunidade que ela faça parte, onde as pessoas o amem e o respeitem e onde tem um líder que diga para ela o que ela deve ou não fazer. E essa é a realidade, infelizmente. E eu concordo com o pastor, no sentido de que se o evangelho não é o propósito original, então qualquer coisa serve. É isso aí. Infelizmente. Infelizmente. Muito bem explicado, muito bem falado. E eu tenho uma outra pergunta para te fazer aqui também, pastor, que é a seguinte. Agora, como presidente de uma convenção da CBN, né, Convenção Batista Nacional no Rio de Janeiro, acredito eu, uma convenção responsável, né, digamos assim, por aproximadamente o quê? Umas 200 igrejas no estado? Quase 250 igrejas com missões que ainda não estão registradas como igreja. A gente está chegando aí perto de 300. 300 igrejas, né, debaixo da Convenção Batista Nacional. E aí, com a sua expertise, com a sua experiência ao longo da vida como cristão, como pastor e também como presidente da convenção, e uma convenção, repito aqui, né, como você disse, responsável por cerca de 300 igrejas no estado do Rio de Janeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Toda igreja, ela nasce com o propósito de ser grande numericamente falando? A gente já falou sobre sucesso, o que é ter sucesso, o que não é ter, né? O que é uma igreja de sucesso. Mas tirando essa parte do sucesso, porque a gente tem percebido, né, muitos pastores que buscam constantemente estratégias para trazer. E não estou falando que isso é errado, não, tá, meu pastor? Talvez algumas estratégias sim, mas não a busca por estratégia, porque no nosso entendimento, no senso comum, né, trazer mais pessoas é o quê? É dar a oportunidade de mais pessoas ouvirem o evangelho, ouvirem sobre Cristo, se encontrarem com Cristo. Então, eu não acho que a intenção seja errada. O que eu acho um pouco equivocado às vezes é a forma como essas estratégias são criadas, né, são buscadas. Por exemplo, se der tempo ainda, eu vou te fazer uma pergunta sobre a americanização das igrejas brasileiras. O que você acha disso? Né? Não é mais igreja, é church, não é mais espaço para as crianças, é o kids, né? É o teens, não tem mais estacionamento. Esses dias eu fui numa igreja e falei, onde eu coloco o carro? Aí o cara vira, eu sou péssimo em inglês, né? Aí o cara vira pra mim e fala, no parking. Aí eu, essa igreja tem parque? Né? Onde é o parque dessa igreja? Aí fiquei olhando e falei, amigo, não, pastor, no estacionamento. Ah, tá, parking é estacionamento, né? O ministério de louvor não é mais grupo de louvor, é o worship team, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu te faço dentro dessa linha de raciocínio aqui é a seguinte: toda igreja, ela nasce com o propósito de ser grande numericamente e, na sua opinião, quais são as estratégias que, para ser bem direto, né? Quais são as estratégias que um pastor deve usar ou deve buscar para que a sua igreja cresça numericamente? Eu devo ficar olhando para a sua igreja, aquilo que está dando certo na sua igreja eu trago para mim? Como que é a sua visão, né, de pastor e principalmente como presidente de uma convenção tão importante como é a Convenção Batista Nacional aqui no Rio de Janeiro? Obrigado por essa pergunta também, porque ela nos dá a oportunidade de pensar teologicamente ainda o que é uma igreja. O pensamento mais reformado, o pensamento mais original da igreja protestante a respeito de igreja, ela vai perpassar pela soberania de Deus. Então,
seja até se for calvinista ou arminiano, não é relevante essa discussão, mas nós aprendemos que tanto uma visão quanto a outra, um homem já nasce, uma pessoa já nasce, um homem e mulher, né, já nasce eleita ou não. Deus elege aqueles que serão salvos. E aí me perdoe os que pensam diferente, talvez a gente possa discutir isso em um outro momento. Mas, na verdade, pensa comigo. Deus sabe quem vai para o céu. Ou Deus não sabe, eu não sei se alguém pensa diferente. Porque às vezes dá Será que Deus tem dúvida? Será que Deus tem dúvida? Né? Porque parece que as pessoas imaginam assim, olha, eu vou surpreender a Deus. Olha, eu tenho uma ideia tão fascinante que nem Deus teve. Eu acabei de pensar, sabe, aquelas expressões bem bobonas de crente bobo. Sim, sim. Olha o fresquinho que desceu do céu. Essas coisas bobonas. Então, a pessoa pensa assim, olha, eu acabei de ter uma revelação que ninguém nunca teve. E eu vou implantar. E isso vai fazer um sucesso tão grande que eu acho que Deus vai me honrar por isso. Olha só. Aí eu crio uma estrutura que muitas das vezes atrai pessoas. Mas atrai as pessoas que não necessariamente são as que foram eleitas para a salvação. Então eu junto um monte de problema e cai naquela questão que nós falamos antes. Nós estamos criando métodos para atrair os eleitos ou para atrair o joio. Eu perguntei isso a um pastor da nossa convenção, muito gente boa. Cheguei no culto para pregar aniversário da igreja. A igreja, não me lembro, mas era alguma coisa assim, 16 anos. E ele já tinha, não era o primeiro pastor da igreja. E sabe um pastor cansado? Cansado. Ele está no culto, mas ele está tão tenso para que tudo dê certo, para que toda aquela estrutura funcione. E quando acabou o culto, nós paramos para um café antes de nós irmos embora. Estava minha esposa e eu. E pergunta, pastor, por que o senhor estava tão tenso? A igreja é de Cristo. As pessoas que estão lá dentro são de Cristo. Perfeito. Quem vai receber o culto é Cristo. Se alguém vai ser convertido, vai ser por Cristo e por obra do Espírito Santo. Por que o senhor estava tão cansado, tão nervoso durante o culto? E a pergunta para ele foi isso, pastor, o senhor está se preocupando com os que o Espírito Santo está enviando, como era a palavra de Atos 2, e o Espírito Santo ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos, ou o senhor está fazendo um esforço violento para que as pessoas estejam na igreja, não necessariamente sejam salvos? Porque o que acontece muitas das vezes é isso. Você cria tanta estrutura, para que a pessoa esteja lá, para que ela não esteja em mais lugar nenhum. A quantidade de atividades, por exemplo, que nós temos na igreja hoje, ela impede muitas das vezes que a pessoa esteja em outro ambiente. E para a pessoa se relacionar com outras pessoas, ela tem que trazer para a igreja. E eu vou criando um grande núcleo. Mas olha a quantidade de problemas que a gente tem com pessoas que a gente às vezes olha e pensa, ou falta santificação, ou falta conversão. Porque não é possível que está tanto tempo assim. Eu fiz parte, tá? Por um tempo da minha vida, que eu não vou dizer que eu me arrependo de ter participado no sentido de que foi tudo jogado fora. Eu aprendi muita coisa. Mas eu fiz parte de um modelo de crescimento de igreja onde a gente enxergava que cada pessoa um discípulo, cada discípulo um líder. E a gente era obrigado a carregar essa marca de fazer dar certo, e a igreja cresceu muito rápido. E quando a nossa igreja em Piabetá nasceu, ela utilizava esse método. Nós chegamos a ter encontro de jovens, pouco mais de 100 jovens no encontro, em uma igreja que tinha pouco mais de 2, 3 anos. A gente conseguia trazer pessoas muito rápido usando esses métodos. Sim. Mas tão logo as pessoas se decepcionavam com alguma outra coisa, elas iam embora. Por quê? Porque o método não traz o crente.
O método pode até alcançar os crentes que já seriam salvos, mas ele traz uma infinidade de pessoas que não necessariamente são salvas ou serão salvas, não por culpa da igreja, não por culpa do pastor, não nem por culpa do evangelho. É aquilo que Agostinho de Hipona, dizia que era o abismo da cruz. Existem coisas que não vão se explicar. Nós não sabemos por que não serão todos salvos. E a igreja, agora voltando à origem da pergunta, nós não podemos abrir uma igreja querendo que ela cresça. Não é papel nosso. Isso é tarefa do Espírito Santo. Isso é tarefa da soberania e presciência divina. Nós não temos absolutamente nada a ver com isso. O nosso papel seria criar métodos mais práticos, mais comunicativos, de que o evangelho alcance uma geração que não nasceu há 50 anos atrás, não nasceu há 100 anos atrás. Os métodos criativos, o evangelismo criativo, o tipo de missão que a gente tem que cumprir hoje, ela tem necessidade de que seja de um método que seja fácil de entendimento para o outro. Mas se o evangelho não estiver plenamente inserido nesse processo, nós convencemos a pessoa, mas não a convertemos. Entendido. E agora, né, no comentário que nós fizemos sobre a americanização das igrejas brasileiras, qual é a sua visão a respeito disso? Porque assim, a gente pega hoje muitos louvores, aí você ouve aquele louvor, né? Você escuta aquela letra, aquela melodia, você fala, cara, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda. 2 dias depois você vai descobrir que aquele louvor é uma versão de uma música americana, né? Você vai entender o contexto. Não estou fazendo essa pergunta por uma implicância, não. Estou perguntando isso aqui por questões de propósitos, né? Porque eu acho que Deus, ele dá propósitos para cada nação. Eu acho que Deus, ele determina algumas coisas, né? Ele se move de algumas maneiras em determinadas nações. E aí eu vejo isso com um pouco de perigo também, porque eu vejo hoje a igreja, e quando eu digo aqui, irmãos, a igreja brasileira, eu não estou generalizando, né? Mas a gente vê, obviamente, um grande movimento em relação a isso. Eu vejo grandes pastores em questões numéricas, né, de estrutura, saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos, para ver como que a igreja funciona lá, para trazer as estratégias e metodologias para cá. E quando eu vejo o inverso, pastor Wellington, eu vejo que eu pelo menos nunca ouvi falar de uma igreja americana imitando uma igreja brasileira. Eu nunca ouvi falar de uma igreja sequer americana pegando louvores brasileiros e adaptando, ou de outros lugares, né, outras nações, e adaptando para versões para serem cantadas nas suas igrejas. E aí, quando eu olho para as igrejas brasileiras hoje, mudando, né, o nome de igreja para church, como eu usei aqui o exemplo, né, o estacionamento não é mais estacionamento, é parking, o grupo de louvor, o ministério de louvor não é mais ministério de louvor, é o worship team, né? Não se abre mais um culto em alguns lugares. Graça e paz do Senhor, boa noite, galera! Tipo assim, meu irmão, lindos, coisa muito, é isso aí, não é mais irmão, né? Lindos, são coisas muito fora do meu entendimento, da minha realidade. Como eu disse, não é uma implicância, eu não pergunto isso por implicância, eu pergunto exatamente por propósito. Será que não é um perigo para a igreja brasileira querer viver o propósito daquilo que é propósito para a igreja americana, para o povo americano, para aquilo que Deus quer fazer nos Estados Unidos? Então, assim, depois dessa breve explicação para a pergunta, eu te pergunto, há no seu coração uma certa preocupação? Na verdade, como que você enxerga essa americanização ou tentativa de americanizar as igrejas brasileiras, mudando nomenclatura, mudando jeito, mudando tendência, mudando comportamento, né, para se aproximar daquilo que possivelmente tem dado certo lá fora? Então, isso é um movimento ainda social. Por exemplo, eu dirijo uma indústria, né? Minha carreira profissional é administrativa e é muito comum a gente, dentro de um cenário onde todos são brasileiros natos, bem falante no português, nós usarmos as terminologias feedback, brainstorming, lead time, headspace. Há uma paixão natural do brasileiro de valorização de uma cultura
exterior, principalmente americana no nosso caso. Mas pensa comigo, a igreja, nesses 150 anos de igreja no Brasil, de igreja protestante, os primeiros movimentos acontecem ali no meado do século XIX, e quando chega ali em 1880, 1890, vão chegar no Brasil uma comitiva de missionários americanos, vindos da Convenção Batista do Sul para cá. E as igrejas que vão se formar, fundamentalmente, elas vão se formar uma cópia quase que exata de uma igreja americana. Então, é isso que vai acontecer. Até que se fale português, até que algumas coisas mudem, elas vão se formar daquele jeito. Sim. É comum. Agora, até que ponto o nosso povo está perdendo a comunicação com o nosso povo por conta disso? Você falou de música. Se eu não me engano, foi o Abraham Laboriel, que é o contrabaixista do Ronquenole da nossa época, né? Que estava Sing Out. Eu conheci ele aqui em Teresópolis, ele esteve aqui. Pessoa esplêndida. E ele ouviu tanta coisa para depois dizer: qual a riqueza musical que vocês têm, porque todas as músicas que eu ouço aqui são exatamente uma cópia da música americana. E nós fomos muito inundados, tanto por Hillsong quanto por Bethel, e parece que aquele quadradinho, sabe, só cabe isso. Eu acho que até em parte cabe porque o brasileiro ele é apaixonado mesmo por alguma coisa que transcende o Brasil. Sim. Mas a que custo e por quê? Propósitos. Se nós estamos fazendo... Isso, porque meu ponto é esse. Se a nossa comunidade ela existe dentro daquilo ali, ela aceita, aquilo comunica bem, é uma ferramenta. Mas se for uma tentativa de fazer dar certo, porque deu certo, aí plágio nunca foi bom, nunca funcionou. Se nós precisamos copiar alguém, que copiar Cristo. Exato. E a comunicação de Cristo foi extremamente criativa. Quando ele falava para as pessoas falavam, o que ele estava falando era diferente. E as pessoas, mas ele fala com autoridade. Então, o que ele estava falando era diferente, mas a forma como ele comunicava era simples. Perfeito. Usar parábolas, Perfeito. né, usar situações do cotidiano. Então, Jesus ele quebra esse paradigma dos fariseus ou dos sacerdotes para comunicar de uma forma que o povo aceite. Eu acredito fielmente que as igrejas deveriam entender e fazer um estudo social do que a comunidade aceita, apenas como ferramentas comunicativas, mas como mensagem não. Perfeito. E também, pastor, do tempo que a igreja está vivendo, né? Por exemplo, a questão da parede preta, que é uma grande discussão que eu acho que não dá em lugar nenhum e eu acho uma grande besteira, mas eu vou falar sobre propósito, né? A questão da parede preta, da luz apagada durante o louvor ou durante parte da mensagem e tudo mais. Eu já perguntei para alguns pastores que pintaram as paredes da igreja de preta qual é o propósito. O cara, não sei, porque fizeram aqui perto, eu achei legal, né? E eu não vejo igreja dessa forma. Por exemplo, uma fala minha para o nosso ministério de louvor lá da nossa igreja é o seguinte: gente, cantem, tenham a sensibilidade para cantar aquilo que a igreja está necessitando cantar. Existem cultos que o Espírito Santo de Deus, no meu entendimento, ele quer se mover através da celebração, louvores de celebração, né? A igreja está passando por um tempo que precisa celebrar. E aí você pega um ministério de louvor insensível àquele momento e à presença de Deus e ele vai cantar aqueles louvores, né? Matos Nascimento, que é Vitória, vai chorando, geme e chora. Bruna Carla, Deus, meu Deus, tá tudo difícil para mim. E em contrapartida, existem momentos que a igreja está precisando se quebrantar diante de Deus. E o ministro de louvor, por um gosto pessoal, por um gosto próprio, ele quer cantar música de celebração, louvores de celebração, louvores que vão de acordo com aquilo que ele gosta de cantar. Eu transfiro isso para a pregação também.
Pastor, eu confesso para o senhor, eu sou incapaz, até hoje é dia 15 de janeiro, né, o dia que nós estamos gravando esse podcast aqui, eu sou incapaz de ir ao ChatGPT pedir que o ChatGPT prepare uma pregação e nunca tentei, dizem que ele prepara até uns esboços legais tal, e tudo mais, mas eu sou incapaz disso. Por quê? Porque no meu entendimento, eu preciso pregar uma mensagem que vá de encontro à necessidade da igreja naquele momento, e não é o ChatGPT que vai me dizer isso, não é o ChatGPT que vai me trazer o propósito da igreja para aquela pregação. Então, eu vou tentar buscar em oração, vou tentar entender o momento que a igreja está passando, que a igreja está vivendo. Às vezes, meu amigo, eu chego num culto de domingo na igreja e quero pregar uma mensagem, né? Deus vai fazer, Deus vai transbordar, vem aí o novo de Deus. E aconteceu isso comigo uma vez aqui em Monte Hermon, eu estava cheio de fé, cheio de expectativa para pregar uma mensagem assim, e o Espírito Santo ministra ao meu coração: você vai pregar uma série de mensagens que eu te darei sobre confrontação. Preguei 4 ou 3 domingos na igreja, uma série de mensagens sobre o momento em que Paulo está sendo preparado para o ministério, que ele está sendo confrontado por Deus de preparação. Então, assim, quando eu faço essa pergunta sobre propósito da igreja, americanizar, tudo mais, será que o mesmo propósito que é válido para a igreja nos Estados Unidos é válido para a gente aqui também, né? No quesito de canções, não só na nomenclatura de church, de kids, de teens, de parking, não só nisso, mas na questão de imitação de propósito. Será que é válido? Porque você trouxe uma questão cultural, e é muito legal a gente ter esse entendimento também, mas numa questão de propósito, qual é a sua visão a respeito disso? É válido a gente pegar o que está dando certo do lado de fora e trazer para cá? Porque às vezes, pastor, isso me passa uma certa, desculpa a expressão aqui, uma certa incompetência ou uma certa preguiça. Por quê? É mais fácil eu olhar para a sua vida, eu olhar para a sua estrutura, olhar para a sua igreja e tentar entender ali algumas coisas que estão dando certo na sua realidade e querer trazer para a minha realidade para eu não ter esse trabalho de buscar em Deus, de fazer uma pesquisa na igreja para entender qual é a necessidade da igreja, do que ter que me debruçar em cima dessas necessidades e trabalhar com afinco para que a minha igreja possa viver a sua própria realidade. E isso também eu trago para esses cursos que estão sendo dados hoje. Por exemplo, essa semana eu assisti, né, um grande pastor diante da nação dizendo: olha, eu vou ensinar para vocês os métodos que me fizeram crescer, que fizeram a minha igreja crescer, então tudo que eu aprendi eu vou passar para vocês num curso de R$ 1.590 por mês. Sempre tem, né, custo. Exatamente. Então, assim, a minha preocupação é exatamente na questão de propósito. Um pastor, ele pode, para resumir aqui a minha pergunta, um pastor, ele pode, de fato, olhar para os Estados Unidos, olhar para outras igrejas e pegar esses propósitos e trazer para a realidade dele, ou ele deve buscar qual é a direção, qual é o propósito e qual é o sentido da sua igreja, não americanizando, não pegando coisas que dão certo em outros lugares e querer inserir isso no dia a dia da igreja dele? Seja sincero, viu? Muito sincero. Aliás, você vai me abrir esse campo agora para eu ser muito sincero, inclusive, sobre o que você começou a falar sobre ministério de louvor. Então, eu pratico, é uma coisa que eu entendo que é um padrão bíblico, é um padrão histórico da igreja, que é o princípio regulador de culto. Olha só, se você vai fazer, se o culto prevê celebração, a mensagem é celebrativa. Se ele é contrição, então que seja. Se é um culto evangelístico, ele precisa comunicar o evangelho no sentido de um apelo, uma decisão de quem estiver lá. Se ele é doutrinário, ele precisa caminhar. O nosso problema da cópia não é necessariamente aprender com a cosmovisão. Hoje é um problema também. Eu tenho uma cosmovisão. Você não tem uma cosmovisão, então ela é só sua. Ela não é cosmo. Ela é sua. É isso aí. É egovisão. A minha visão do que eu vejo. E eu acho que, em parte, você entender o que está acontecendo no cenário do município, do estado, da nação, do mundo, entender coisas que funcionaram. Nós abrimos um livro muitas das vezes e aquele livro nos ajuda, né? Alguém escreveu. Por exemplo, a gente pega um livro do Tony Pine, por exemplo, a videira, esqueci agora o nome do livro, é A Treliça e a Videira, do Tony Pine.
Eu abri esses dias para reler, da época do seminário, e ele me confrontou, ele me ajudou novamente a repensar a igreja. Então você tem pensamentos que são úteis. Não é isso que o pastor colocou. O pastor colocou a cópia. Cópia, não. Cópia só de Cristo. Então eu vejo com maus olhos. Então você chega num culto e você foi para o culto porque você quer ouvir Deus falar e você quer ouvir a voz de Deus. E aí chega o ministério de louvor, me perdoem, aos ministros aí, me perdoem o que eu vou colocar. Perdoe, mas aprenda. Muito chato. É chato. Você chega no culto e a pessoa tá assim, apagou a luz, escureceu tudo, uma penumbra, e aí começa aqueles sons, né, de worship. E eu pensei, eu vou adorar a Deus ou vou buscar o meu chakra? Eu preciso entender Parece o que um mantra, está acontecendo. né? É o mantrazinho, eu vou atrás de alinhar os chakras. Né? Parece aquele ambiente... E a pessoa, ela está sendo contagiada pela emoção da estrutura, mas não do espírito. E nós chamamos aquilo de atmosfera de adoração. Não, a atmosfera de adoração independe de instrumento, independe de luminosidade, independe, inclusive, da qualificação do líder. Ela depende da ação do Espírito Santo. Não estou dizendo que nós não precisamos melhorar, capacitar. Claro. Não, melhor para Deus sempre. Lutero, por exemplo, ele ensinava isso. Aquilo que nós devemos fazer bem, sempre como se fosse para o Senhor. Então você é um arquiteto, seja um excelente arquiteto. Um engenheiro, um médico, um músico, seja o melhor possível. Agora, a gente enjaula aquilo, engessa, e parece que se o culto não aconteceu daquele jeito, ele não foi bom. Então, muitas das vezes, nós promovemos um culto chato porque a gente está tentando pegar uma estrutura que, em tese, funciona em outros lugares. Agora, também uma questão muito intrigante, pastor. Não são todas as igrejas assim. O pessoal fala assim, vou pegar um modelo americano. Isso é um modelo americano, porque existe uma quantidade tão grande de igrejas. Por exemplo, se você for numa igreja... uma igreja mais ligada aos negros americanos, ele tem uma musicalidade incrível. Sim, incrível. Sim. Que eu posto muito lá no meu perfil, né, nos meus perfis da rede social, eu posto muita música africana. Porque eu acho que aquilo é tremendo. Não é chato, é alegre, é feliz. Agora, é uma felicidade que parte de um povo que muitas das vezes sofre. Você falou das igrejas na África. As maiores igrejas hoje estão na África. O grande avivamento não está nos Estados Unidos. Não está. A gente tem um núcleo muito pesado de avivamento, e o resultado do avivamento são essas igrejas acontecendo, por exemplo, nos países asiáticos, né? Isso é muito forte. E na África. Brasil, Estados Unidos, Europa, eles têm muita técnica. Mas nos parece que não tem a unção que está sendo derramada sobre a Ásia e sobre a África. Então, pastor, eu concordo com o senhor. Não copie. Eu acho que existe riqueza. Agora, quando o senhor fala sobre a questão por exemplo, de tecnologias como o ChatGPT, mas isso é um problema na igreja, mas é um problema na educação também, né? Também. É um problema. A resposta está pronta. E como professor, agora entrando outra área, eu acho um barato. Porque quando eu vou corrigir prova, naturalmente você vê que não foi o aluno que fez. Ele não escreve assim, ele não fala assim. Você está na sala de aula, ele fala de um jeito. Tem um exercício ali em aula, ele escreve de um jeito. Mas quando vem o trabalho que ele faz em casa, vem de outro jeito. É isso aí. Então ele é reprovado porque não foi ele que fez. E se nós estivermos sendo reprovados por Deus, porque não somos nós que estamos cultuando. Quem está cultuando é a tecnologia. É isso aí. E isso a gente deveria ter muito cuidado. Não, perfeito. Amigo, infelizmente, nosso tempo ele é escasso aqui no nosso podcast. A gente teria muitas outras perguntas, né? Muitos outros papos aqui para conversarmos, mas eu quero te deixar um convite para que no próximo episódio você esteja conosco aqui da semana que vem para a gente falar sobre autoridade que fere.
né? Se você topar, a gente conversa no próximo episódio sobre abuso espiritual, manipulação espiritual e narcisismo na igreja. Topa? A gente bater esse papo no próximo episódio? Topo, e é um tema bem legal. Então, olha, fica atento aí você, nosso espectador, porque no próximo episódio, o pastor Wellington Muniz volta conosco aqui para esse tema. Autoridade que fere, abuso espiritual, manipulação e narcisismo na igreja. Quero agradecer a você pela participação. Realmente, certamente o papo foi muito rico aqui, abençoou muita gente e agradeço você pela tua disponibilidade de estar com a gente aqui. Tá bom, meu amigo? Eu agradeço a todos que acompanharam e vão acompanhar, porque vai ficar no canal aí na internet. Isso. E quero te agradecer pelo carinho, pelo convite. No que nós pudermos ser bênção, conte conosco, a gente está aqui para servir. Sempre é. Gratidão. E eu quero agradecer a você pela audiência, pelo carinho e pela companhia. Semana que vem, próximo episódio, o pastor Wellington Muniz, presidente da Convenção Batista Nacional no Rio de Janeiro, volta aqui ao nosso podcast para esse tema que vai ser importantíssimo também, né, ao ser debatido aqui, autoridade que fere. Abuso espiritual, manipulação e narcisismo na igreja. Não saia daí, na verdade, saia daí agora. Volte semana que vem para assistir com a gente. E eu quero lembrar você que você pode ter o seu podcast aqui na TV Cidade também. É isso mesmo. Você que tem uma voz, que tem uma ideia e quer passar para as pessoas aquilo que está no seu coração, tem a oportunidade agora de ter o seu podcast nessa estrutura de estúdio aqui da TV Cidade. Eu deixo no nosso encerramento o vídeo de apresentação desse estúdio e também o contato para que você esteja conosco apresentando o seu podcast aqui no estúdio da TV Cidade. Um beijo grande no seu coração, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Você sempre sonhou em ter o seu próprio podcast com microfone profissional, câmeras de alta qualidade, um cenário top? Então se liga, o novo estúdio podcast da TV Cidade está pronto para transformar o seu sonho em realidade. Aqui você grava com qualidade de TV num espaço moderno, equipado com tecnologia de ponta e uma equipe técnica que entende do assunto. Pode ser entrevista, bate-papo, opinião, humor e informação. Seja qual for o formato, o espaço é seu. E o melhor, aqui você não precisa se preocupar com nada, é só chegar, sentar e gravar. Realize o seu sonho de ter um próprio podcast de verdade. Faça seu agendamento agora mesmo e entre em contato com o número que aparece aqui na tela. Então não perca tempo. O estúdio da TV Cidade te espera. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.